Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, um problema do ITA, relativamente simples aqui, tá? Então diz assim, ó, seja alfa um número real com zero menor que alfa menor do que 1, tá bom? Então o alfa aqui, ó, esse alfa que está nessa expressão, ele está entre 0 e 1. Qual o conjunto de valores de x, tais que x elevado a 2, tais que alfa elevado a 2x vezes 1 sobre raiz de alfa elevado a 2x ao quadrado seja menor do que zero? Então vamos colocar tudo dos dois lados como potências da mesma base. Tá? Então eu vou começar modificando essa base aqui, tá? 1 sobre raiz quadrada de alfa. Tá? Então vai ficar alfa elevado a 2x vezes. O que é 1 sobre raiz quadrada de alfa? É a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre alfa. Tá? Ou é a mesma coisa que 1 sobre alfa elevado a meio. Certo? E tudo isso elevado a 2x ao quadrado. Isso tem que ser menor do que 1. Certo? Então isso aqui é alfa elevado a 2x vezes alfa elevado a menos meio elevado a 2x ao quadrado, menor do que 1. Tá certo? Ó, né? Troca o sinal do expoente e inverte a base. Tá? Bom, quando eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, isso aqui vai ficar alfa igual a 2x vezes alfa igual a menos 2x ao quadrado sobre 2, certo? Multiplica isso aqui, fração vezes um número, né? Então, o de cima vezes de cima, 1 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 1, né? Vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, sobre 2, e aqui, ó, certo? Menor do que 1. E agora? E agora eu tenho duas potências de mesma base que estão se multiplicando. O que a gente faz com os expoentes? Soma, né? Claro que dá para simplificar aqui, 2 por 2 dá 1, né? Então, soma os expoentes, vai ficar aqui alfa igual a 2x menos x ao quadrado. Certo? Porque ficou 1 menos x ao quadrado. Isso tem que ser menor do que 1, certo? Só que o detalhe é o seguinte, aqui já tem uma potência nessa base alfa. Desse lado eu tenho que colocar também uma potência na base alfa. Aí você fala, como é que eu ponho 1 na base alfa? É só colocar alfa elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero dá 1, certo? Aí fechou, estou na mesma base, corto as bases e mantenho a inequação, né? A inigualdade, não é inigualdade, é desigualdade. Eu mantenho a desigualdade com os expoentes, certo? Errado. Por quê? Porque aqui a base ela está entre 0 e 1. Quando a base está entre 0 e 1, para essa potência aqui ser menor do que essa, esse expoente aqui tem que ser maior do que esse. Tá certo? Então, quando a base está entre 0 e 1, eu corto as bases e troco, tá? Eu troco o sentido dessa desigualdade em relação aos expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 2x menos x ao quadrado, então tem que ser maior do que zero. Agora sim. Aí virou uma inequação do segundo grau, certo? Que eu não preciso resolver por Bhaskara. Isso daqui ela é incompleta, basta colocar o x em evidência. Então vai ficar x vezes 2, né? X vezes 2 dá 2x, e menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Isso tem que ser o quê? Maior do que zero. Bom, isso daqui evidencia as raízes dessa expressão, ou seja, os valores de x que faz isso aqui ser zero. Então, esse x é igual a zero, para que isso, a multiplicação seja zero, ou o x tem que ser igual a 2, né? Porque daí 2 menos 2 dá zero também, isso aqui faz isso aqui ser igual a zero. Como isso aqui é uma parábola com concavidade para cima, então eu posso fazer um esquema dessa função aqui, ó, tá? Só pego isso aqui, ó, e chamo de função. F de x é igual a 2x menos x ao quadrado. Como é que é o gráfico dessa função? Então, o gráfico dessa função vai ser mais ou menos assim, ó. Ela vai cruzar o eixo x no ponto 0 e no ponto 2, certo? Ponto 0 e ponto 2. Como a concavidade é para baixo, então aqui em algum lugar vai ser o vértice, vai ser assim, ó. Certo? Ou seja, quais são os valores de x que faz essa função ser maior do que zero? Maior do que zero é quando ela está para cima do eixo x. Ó. Isso aqui é o eixo x, isso aqui é o eixo y. Então, quando a função está para cima do eixo x, por exemplo, para esse x aqui, o valor da função é positivo. Para esse x, o valor da função é positivo.
certo? Então, aqui entre as raízes 0 e 2, aqui, essa expressão, essa função, ou essa expressão vai ser o que? Maior do que zero. Então, o conjunto solução, né, ou a solução dessa inequação, que veio dessa daqui, vai ser o quê? Vai ser os valores de x pertencente aos reais, tal que 0 menor do que x menor do que 2, tá? Posso colocar assim em forma de conjunto, porque aqui, ó, não entra o 0 nem o 2, porque ele só quer maior do que 0, não igual a 0. E maior do que 0 é aqui, ó, tá? Então, também posso colocar em forma de intervalo, que eu posso colocar colchete para fora no 0, até o 2 e colchete para fora do 2. Isso aqui quer dizer do 0 ao 2 sem incluir o 2. Ou também com parênteses, né? 0 e 2, assim, ó. Aí você fala, ah, isso aqui é um par ordenado. Por isso que a gente costuma colocar isso aqui, ó, porque daí não confunde. Mas essa daqui também é uma expressão de intervalo. Está dizendo aqui do 0 ao 2 sem incluir eles. Aí você fala, mas o parênteses está para dentro, não tem problema. Se é parênteses, quer dizer que não inclui os extremos. Certo? Você ficou com alguma dúvida? Por favor, poste nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de responder e esclarecer, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui. Segue a playlist aqui do Milkemate função exponencial. Estamos quase acabando essa playlist, tá bom? Vamos que vamos, até a próxima.